Olá, tudo bem? Meu nome é Gomide. Nesse vídeo de hoje, nós resolveremos a atividade 1 do encontro 2 do módulo 1 da disciplina Linguagem e Técnicas de Programação do curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica. Vamos então ao enunciado. Peço que leia atentamente o anexo atividade 1.pdf, resolva os exercícios de acordo com o que se pede, encaminhe o projeto compactado com o seguinte nome: ava1.rar. A atividade deverá ser desenvolvida individualmente. Então, cada aluno deve resolver os exercícios que estão no PDF anexo, compactar esses exercícios em um único arquivo e encaminhar o projeto. Então, vamos aos exercícios. Nessa lista, nós temos 3 exercícios. Eu pretendo então resolver cada exercício individualmente e explicando. No exercício 1, ela vale 3 pontos e o enunciado é o seguinte: crie um programa em Python que gere aleatoriamente um vetor R com 20 elementos variando de 1 a 30. O programa deverá gerar um novo vetor contendo apenas os elementos que não se repetem. Imprima a lista R e S. Bom, então vamos lá. Primeiramente eu preciso gerar números aleatórios. Então para isso eu vou importar a biblioteca random e o método randint. Na sequência, criei aqui uma lista chamada R, inicialmente vazia, e o exercício pede que eu insira 20 valores de 1 a 30. Então eu farei um for aqui, onde eu estou colocando 20 passadas, um range de 0 a 19, e para cada interação, o meu vetor R, a minha lista R.append, vai estar recebendo um número aleatório, ou seja, a função randint, de 1 a 30. Após essa inclusão dos itens, eu imprimo a lista R e coloco o tamanho de R. Na sequência, crio uma nova lista chamada S, só que essa S ela será todos os elementos de R, só que distintos, então não pode ter repetições. Então, primeira coisa, eu faço um laço inicial com o tamanho de R, ou seja, 20 elementos. E qual que é a ideia? A ideia é que se um determinado elemento de S existir mais de uma vez em R, ele vai fazer essa contagem. Caso ele não tenha mais de uma ocorrência, ou seja, caso seja uma ocorrência única, aí sim eu acrescento em S. Então vamos lá. Foi criada uma variável count, inicialmente como 0, e agora eu vou percorrer toda a lista S. Então, naquele elemento de S, eu quero verificar se um determinado elemento de S, quantas vezes ele repete na lista R. Toda vez que ele repetir, o meu contador recebe mais 1. Então ele vai ficar contando. Ao final, se o meu contador for igual a 0, significa que ele não repete nenhuma vez. Então, se ele não repete nenhuma vez, então meu vetor S pode receber o elemento de R. Na sequência, ele imprime o S e imprime o tamanho de S. Vamos rodá-lo. Então, reparem aqui que na primeira lista tenho 20 elementos e na segunda tenho 16. Vamos pegar algumas repetições aqui. Por exemplo, vamos lá, 8 ele repete, não. 7 ele repete, ele repete aqui e repete aqui nessa posição. Então 7, repare que na segunda lista ele não tem repetições, só tem o que? O número distinto, certo? Bom, vamos ao próximo exercício. Crie um programa em Python que gere uma matriz 20 por 20 com números aleatórios variando de 1 a 800. O programa permitirá que o usuário digite o número X. O programa deverá fazer uma busca desse valor na matriz e, ao final, escrever a localização, linha coluna ou uma mensagem não encontrada. Então, ele gera uma matriz de 20 por 20,
o usuário digita o número e ele localiza as ocorrências desse número, em qual linha e coluna ele encontra-se. Vamos aqui então ao exercício 2. Preciso importar o random, né, já que eu vou utilizar no aleatório. Criei uma variável chamada matriz, inicialmente vazia. Criei um laço que vai de 0 a 19. E criei aqui outra lista chamada linha. Então, cada elemento da minha matriz vai receber uma linha de 20 elementos. Aí, então, você vai ter a visão, né, de uma matriz 20 por 20. Então, para que eu possa preencher essa linha com 20 elementos, preciso de outro for aqui dentro, né, que vai de 0 a 19, ou seja, 20 elementos. E aí, essa linha vai estar adicionando, então, o número aleatório de 1 a 800. Sempre ao final do preenchimento de cada linha, eu adiciono-a na matriz. E no final, eu imprimo a matriz. Ok. Na sequência, eu peço para o usuário digitar um número. Crio uma nova lista chamada search. E agora eu faço a busca. Então, como ela tem 20 linhas e 20 colunas, foi criado então dois laços, né? I e J. Se a minha matriz na linha I, coluna J, for igual ao número que ele digitou, o meu search vai receber um novo elemento. Então ele vai receber a posição I e J. Bom, no final ele testa se o tamanho da minha variável search é diferente de 0, né? Ou se ela é igual a 0. Se ela for igual a 0, eu imprimo não encontrado. Se não, eu imprimo a cited search. Então vamos lá. Opa, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu... Alt Shift, perdão. Bom, vamos lá. Então aqui ele já gerou a matriz, certo? Então eu vou digitar esse valor, 678. Então 678. Então olha só, ele encontrou duas referências. Na linha 0, posição 19, confere. E na linha 16, posição 11. Será que eu consigo fazer um Ctrl F aqui? Vamos lá, 678. Consigo sim. Então aqui, ó, linha 16. Vamos ver onde é que ele encontrou a outra ocorrência. Aqui, ó. Tá vendo? Então na linha 16 ele também encontrou outra ocorrência do número. Vamos novamente. Agora eu vou digitar um número que não existe. Então, vou rodar novamente. Vou digitar 69. Não encontrado. Perfeito. Então esse número ele não está na lista, não foi gerado, né? Então apareceu aqui não encontrado. No próximo exercício e último, que vale 4 pontos, ele pede o seguinte: desenvolva um programa em Python que imprima as n primeiras linhas do triângulo de Pascal. Então o usuário vai digitar o número n e ele vai digitar as n linhas do triângulo de Pascal. O valor de n deve ser digitado pelo usuário. Reparem que no triângulo de Pascal a primeira posição sempre é 1, tá? E a próxima posição sempre vai ser a posição da linha que está acima, né, na mesma coluna, mais a coluna anterior. Por exemplo, aqui eu tenho 1. Vamos supor que essa parte vazia seja 0, então ele seria 0 mais 1. Então 0 mais 1, 1, certo? Por exemplo, aqui, esse 2. Eu tenho então aqui 1 mais 1, 2. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho 2 mais 1, 3. 1 mais 2, 3. 0 mais 1, 1. Então, ele funciona mais ou menos dessa forma. Ele pega a linha anterior e soma a coluna, né, o mesmo espaço de coluna, com o espaço da coluna anterior. E aí ele vai montando esse método de triângulo. Bom, então, primeiramente, o usuário ele vai digitar o número. Foi criado aqui uma variável do tipo lista também, ok. E aqui, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou preenchendo já o triângulo com tudo 0. Lembrando que esse triângulo ele vai ter
ele é de ordem n. Então, se eu digitar 5, eu tenho uma matriz 5 por 5. Se eu digitar 7, eu tenho uma 7 por 7, certo? Então, eu vou pegar aqui as linhas e vou preencher as colunas. Cada linha, a primeira linha sempre tem o valor 1, como nós vimos, né? A primeira coluna sempre tem o valor 1. Aqui, e aí na sequência eu vou estar preenchendo de 0. Então, inicialmente, o que eu vou ter? Eu vou ter mais ou menos isso daqui, ó. Vamos supor que eu digitei uma ordem 3, né? Então eu vou ter 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Então, esse seria o formato inicial do triângulo. E aí o que eu quero, né? Eu quero ir somando de cima mais o outro. Então, por exemplo, o que vai acontecer? Esse valor aqui vai receber 0 mais 1. E aí ele dá 1. Aqui ele não tem, né? Aqui eu só tenho duas linhas. Quando eu chegar aqui, ele vai pegar 1 mais 1, que dá 2. Aí depois 0 mais 1, dá 1. Então ele vai fazendo essa sequência aqui. Bom, e como que isso é feito? É feito nesse for aqui, ó. Ficou bem simples, né, a montagem. Então eu crio aqui uma linha, crio a coluna, que ambos começam na posição 1. Por que a posição 1? Porque a posição 0 eu já tenho, né? Sempre começa com 1. Então, a próxima posição vai ser igual a linha acima, ou seja, i menos 1, a coluna mais a esquerda, coluna menos 1, mais a linha acima, mais a coluna atual. Deixa eu ver se eu explico isso aqui melhor dessa forma. Então, olha só. O que ele está fazendo? Essa posição aqui, né? Essa posição linha 1, coluna 1. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a linha anterior, ou seja, ele pega essa linha aqui, e aí ele pega o j-1, ou seja, ele pega esse elemento e soma com esse elemento. Então o resultado passa a ser 1. Né? E aí ele vai seguir nessa ordem aí. Ao final, eu quero imprimir cada linha do meu triângulo. Então vamos testar, vamos ver o que vai acontecer. Bom, vou escolher aqui o exercício 3. Então olha só, eu quero uma linha um triângulo de 3, né? Então tá vendo? Olha só, eu tenho aqui o triângulo, ó, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Se você quisesse deixar mais bonitinho, você poderia fazer poderia fazer 2 fors e tratando, né? Onde tivesse 0 ele não apresentaria. Então daria para fazer um negócio mais elegante. Mas não tem tanta necessidade não. 5, por exemplo. Então aqui eu teria o triângulo de Pascal de 5 linhas, certo? Que casa com essa ideia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Bom, pessoal, espero ter ajudado. Não esqueça de compartilhar e deixar o seu joinha. Fiquem atentos para as próximas atividades e para os próximos conteúdos. Até mais e tudo de bom.